Olá a todos, estamos aqui para mais uma lição deste curso de 4MCAD e o tópico para a lição 2 é como criar entidades simples. Portanto, vamos falar das entidades mais básicas e fundamentais para trabalhar com um programa deste género. E posso-vos dizer que elas estão todas agrupadas neste menu desenhar. Portanto, o nome reflete isso mesmo, portanto, criar entidades. Vamos começar pela mais simples de todas, que é linha. E como sabem, linha, existem várias maneiras de podermos fazer linhas, fosse através da introdução de coordenadas ou outros métodos, mas podemos aqui, sem preocupação absolutamente nenhuma da posição, clicar um ponto com o rato e clicar um ponto e temos uma linha feita. É o modo, é a entidade fundamental e mais simples. Temos depois outro grupo de entidades, que são os círculos. Os círculos têm diversos modos, sendo também o mais simples de todos, portanto, o modo centro e raio, em que portanto, estou a introduzir pontos com o meu cursor, mas obviamente os métodos ditos normais pela introdução de coordenadas também são válidos, como é óbvio também. Pronto, mas estava a dizer, vou clicar um ponto de centro e depois arrastando posso definir o meu raio, ou, como é óbvio, sabem isso também, posso dar o valor através da linha de comandos. Bom. Exatamente do mesmo modo, em vez de fazer com o centro raio, posso fazer com o centro diâmetro. Portanto, julgo que não vale a pena repetir, o processo é o mesmo. Temos também aqui uma outra possibilidade, 2 pontos, portanto, em que clico um ponto, e o segundo ponto, basicamente, personifica o valor do diâmetro deste círculo. Portanto, são pontos diametralmente opostos. Depois temos a possibilidade de fazer por 3 pontos. Estes pontos não podem ser colineares, portanto, um ponto, outro ponto, e o terceiro ponto define a posição e o raio do círculo. Temos ainda, então, agora estas possibilidades através de 2 tangentes e o valor do raio. Então, por exemplo, podemos dar aqui assim uma entidade, outra entidade, e fazer, por exemplo, aqui um raio de, vamos supor, 40 mm, e ele vai encontrar a solução de modo que encaixe um círculo tangente às 2 entidades e com este valor de raio. Só existe uma possibilidade, que foi a que ele encontrou. Temos uma possibilidade também mais, que é 3 tangentes. E então, tangente, tangente e tangente. Apenas também uma possibilidade matemática e ele encontrou essa possibilidade. São funções bastante interessantes e que resolvem bastantes situações. Temos mais uma opção dentro do grupo de círculos. Vou deixar um bocadinho para trás, porque temos que partir com um arco. Então, passo já aos arcos, que é o terceiro grupo de entidades. Mais simples destas funções e muito similar aos círculos é a função, por exemplo, de 3 pontos, também que não podem ser colineares, e faço um arco. E agora vou voltar um passo atrás, voltar aos círculos e dizer converter arco para círculo, escolho o arco e ele completa. Portanto, simples. Novamente os arcos, e os arcos, como veem, têm opções sempre muito semelhantes. Portanto, correspondem a dar pontos, na sua grande maioria. Existem aqui algumas que temos que dar ângulos ou comprimentos. Pronto, mas as opções repetem-se e às vezes, além de se repetirem, simplesmente troca a ordem porque são dadas as funções. Como é o caso, por exemplo, o ponto de início, o ponto de centro e o ponto de fim, exatamente as mesmas. Ponto de centro, ponto de início e ponto de fim. Portanto, na maioria das funções temos que dar um ponto de início, temos que dar um ponto de centro, também aqui abaixo, e temos que dar em bastantes também um ponto de fim. Depois há algumas variantes, que é fornecer o raio ou fornecer um ângulo. E funções estas que também podem ser dadas depois especificamente dentro de cada função de raio. Isto é bastante fácil, não vale a pena estar a corrê-las todas. Podem depois experimentar e caso tenham dúvidas também perguntem-nos como fazer, teremos todo o gosto em ajudar. Portanto, vendo, por exemplo, uma destas, início, centro, fim, portanto, ponto de início, ponto de centro e o ponto de fim. E reparem, o ponto de fim, neste momento, como opções dentro da minha linha de comandos, posso dar também o ângulo ou o comprimento da corda, que são algumas das funções que eu tenho especificamente e posso fazer à partida. Portanto, no fundo, todas estas funções misturam-se
e podem ser usadas em qualquer momento. Portanto, é um bocadinho baralhar e fazer. Tudo está disponível em qualquer momento, que acho que torna isto extremamente flexível. Temos agora mais dois grupos. Um deles é o grupo das elipses e o outro é o grupo dos arco-elípticos. Estas duas funções, elipse, arcos elípticos, está para os círculos, estão para os círculos e os arcos, como também uma parelha de funções. Portanto, as elipses são entidades fechadas e os arcos elípticos são entidades abertas, como temos os círculos também fechados e os arcos abertos. Pronto, as elipses, obviamente, são funções que têm menos utilização, portanto, também não vamos perder muito tempo aqui a ver esta situação. E acho que também a descrição é mais ou menos clara, porque, por exemplo, nestas podemos dar, para definir a elipse, podemos definir o comprimento dos dois eixos maior e menor de uma elipse. Aqui definimos o comprimento do eixo maior e a rotação que é dada à elipse, porque a elipse, dizendo de outro modo, o círculo é um caso particular de uma elipse, em que os dois eixos são iguais, e no fundo as elipses são depois rotações deste círculo imaginário que poderemos ter. Como estas funções aqui em baixo, damos o centro e depois podemos fornecer ambos os eixos maior e menor. E mais uma vez aqui depois outra variante, damos o centro e damos depois a rotação. Portanto, são variações sempre ao redor do mesmo tema. Portanto, a primeira função, dar um ponto, dar outro ponto para definir o eixo maior, e agora, a partir do centro, podemos dar a abertura para o eixo menor ou até maior, caso seja um comprimento maior do que aquele que foi definido inicialmente. Portanto, também bastante flexível. Ora, agora ainda temos mais dois grupos também de entidades. Um deles nós chamamos de raio. Não sei se a tradução é correta, mas isto no fundo é uma linha, é uma semilinha, porque é uma linha semi-infinita. Portanto, e o raio, basicamente o que faz, com algumas opções que aqui tem, permite-nos dar um ponto, e este ponto depois, que é o ponto que nós temos definido para início da linha, sendo a outra extremidade até ao infinito. Portanto, agora podemos dar uma direção e a linha fica feita. Portanto, uma entidade que está traduzido como sendo um raio, no fundo é uma linha semi-infinita. Temos algumas opções aqui interessantes. Eu vou desenhar aqui uma situação que mostra estas possibilidades. Portanto, desenhar raio, posso escolher, por exemplo, as opções horizontal, vertical ou com um ângulo. Por exemplo, horizontal, defino o ponto e a partir do ponto que eu der ele faz uma linha horizontal. Seria o mesmo para as outras, como é óbvio. Mas tenho aqui mais uma função, que é a função bissetriz. E na função bissetriz permite-me dividir um ângulo ao meio. Como? Portanto, se eu der aqui o ponto do vértice, posso dar uma extremidade e agora, ao dar a outra extremidade, posso dar, por exemplo, esta. Por acaso isto ficou mal feito, peço desculpa, mas vamos recomeçar outra vez, porque houve aqui um erro. Vamos recomeçar, peço desculpa. Portanto, raio, ora B, para escolher bissetriz, esqueci-me de escolher isto. Portanto, ponto final, mais uma vez. Ponto final, aqui também, não sei se ele agora reconhece a linha, se não, mas vamos fazer aqui escolher outro ponto final, não é grave. Portanto, e agora, reparem, o ponto era aquele. Agora, quando eu estou a abrir, ao mesmo tempo que, vou aqui um bocadinho para trás, ao mesmo tempo que vou abrindo a minha linha potencial, ele vai fazendo a bissetriz. Portanto, eu agora podia escolher outro ponto, já tenho aquelas linhas a estrovar, vou clicar alguns aqui e veem que o que ficou feito foi esta linha, que na prática é a bissetriz entre as duas que eu tinha dado. Tenho também uma coisa que chamo linhas de construção, portanto que no fundo são a outra vertente das linhas infinitas. Portanto, posso-lhe chamar linha de construção ou linha infinita. Faz exatamente a mesma coisa que fazem estas linhas semi-infinitas, tem exatamente as mesmas opções, dou um ponto, só que desta vez
estas linhas são mesmo infinitas. Pronto, mas as opções são genericamente as mesmas. E estas linhas, portanto, escusado será dizer que são linhas normalíssimas que podem ser cortadas, feitas paralelas, cotadas, etc. e tal. Portanto, podemos aplicar todos os comandos que aplicamos a qualquer outra entidade que esteja presente aqui no programa. Por último, gostava de vos mostrar esta opção mão livre. A opção mão livre permite-nos, de facto, fazer alguns traços, algumas curvas aqui à mão livre mesmo, que pode ser interessante para algumas situações. E começa com a definição do comprimento dos segmentos. Eu vou deixar este valor por defeito, vou fazer Enter para aceitar. E agora funciona do seguinte modo. Portanto, a função Enter faz este comando parecer uma plotter em que temos canetas, em que cada vez que é feito um Enter, portanto, a caneta baixa e começa a desenhar. E quando é feito um novo Enter, a caneta levanta e deixa de desenhar. Portanto, o Enter comanda a execução do desenho. Portanto, eu vou fazer Enter. Vejam que o símbolo alterou. E agora, quando mexer o meu rato, ele está a desenhar à mão livre, mas está a fazer segmentos com aquele comprimento que estava definido. Pronto, e quando eu parar e fizer Enter, posso voltar a mexer o meu rato, que ele já não está a desenhar. Bom, isto é uma função que tem uma utilidade específica, mas de qualquer modo fica a nota para que a possam usar quando acharem que é conveniente, como é óbvio. Não é? Bom, este é o grupo de entidades simples que tinha para vos mostrar. Espero de facto que os exemplos tenham sido claros o suficiente para vos dar este empurrão inicial no trabalho com este tipo de entidades. E repetindo o que costumo dizer na grande maioria das lições que publicamos, sabem como nos contactar para quaisquer dúvidas, perguntas, cumprimentos, elogios ou não, ou até críticas que tenham aos vídeos. Façam-no pelos canais habituais, seja os comentários lá no YouTube, sejam pelo nosso e-mail. Teremos todo o gosto, estamos cá deste lado e gostamos de vos ouvir, pronto, porque é para vocês que publicamos estes vídeos.